Amado irmão, amada irmã, louvado seja nosso Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Que o amor de Deus floresça em seu coração e preencha sempre mais a sua vida. Hoje é dia 4 de dezembro, é uma quarta-feira. Estamos vivendo a primeira semana do Advento e hoje a igreja também faz memória de São João Damasceno. Você sabe que Deus, Ele faz surgir santos e a gente propaga esses santos para recordar o exemplo de testemunho de fé dessas pessoas. Não é que nós estamos endeusando, porque Deus é único e Jesus é o único Salvador. Porém, quando a gente olha para o exemplo dessas pessoas, a gente sente ânimo, coragem e vontade de fazer as coisas. Hoje, Deus, Ele nos chama para esse momento tão especial. Portanto, amado irmão, amada irmã, prepara o seu coração para viver dia 4 de dezembro, a passagem de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 20, que diz o seguinte: Irmãos, não sejam como crianças no modo de julgar, sejam crianças quanto à malícia, mas, quanto ao modo de julgar, sejam adultos. Coração manso, puro e humilde, como uma criança. É isso que o Senhor nos pede. Quando São Paulo fala aqui, não sejam como crianças no modo de julgar. Infantil demais. Julgue corretamente, seja verdadeiro, seja honesto e santo. Mas depois ele diz, sejam crianças quanto à malícia. Porque a criança não tem maldade. Ela ouve, mas ela não fica cultivando aquela maldade. Somos nós que cultivamos. Somos nós que passamos. Às vezes as crianças aprendem palavrão por nossa culpa. Uma vez, visitando uns lugares e benzendo umas casas, quando eu fui entrei numa casa, aí eu brinquei com uma criança, a criança falou umas palavras lá, grossa, que todo mundo ficou envergonhado. Eu perguntei assim, nós vamos benzer a casa dessa pessoa, desse menino? Que eu gostaria de falar com os pais, né? Aí me falaram, não padre, não, porque ele não é católico. Eu falei, essa criança falou isso, é porque ela ouviu. Talvez ouve em casa, ouve na rua. Mas quando a gente recebe a correção em casa, também não vai colocar em prática aquilo que a gente ouviu na rua. Meu pai e minha mãe sempre corrigiam a gente. Sempre chamava atenção. E mostrar para nós qual deveria ser a nossa atitude, nosso comportamento, diante das pessoas e diante das palavras. Acho que é muito importante a gente parar e pensar nisso. Mas quanto ao modo de julgar, sejam adultos. Então, tem um discernimento de adulto, não um discernimento de criança infantil. Não fique cultivando também malícia dentro do seu coração e menos ainda maldade, para ficar julgando, condenando e prejudicando o coração das pessoas. Portanto, faça desse encontro com Deus o verdadeiro encontro com Ele. Olha que a gente hoje está sendo chamado a ter um coração puro como criança, diante das malícias, mas diante do julgamento, ter um coração de adulto, saber fazer as coisas corretas, sem maldade, sem prejudicar as pessoas. Abra o coração a Deus e viva isso. Então hoje vamos convido você a fazer comigo, a oração a Santa Catarina de Siena. Santa Catarina de Siena, vós que fostes instrumento de Deus para a igreja e o povo, sendo admirada e um exemplo de vida dedicada a Deus, dai-nos a graça de nos mantermos perseverantes na fé, transmitida pela igreja, e a buscar uma maior intimidade diária com nosso amado, a fim de que um dia possamos contemplar a face divina. Amém. Santa Catarina de Siena, rogai por todo o povo de Deus. São João Damasceno, rogai por todos nós. Dai-nos força,
Sejamos perseverantes e boa oração para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.